Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Romero e hoje nós vamos falar sobre esteroides anabolizantes e outros fármacos. Alguns são falsos anabolizantes e que infelizmente muitos jovens têm usado pelo Brasil afora. Vamos saber as consequências do uso prolongado e aprender um pouco sobre a história do doping no esporte. Certo? Então, onde tudo começou? Já na Grécia Antiga, os gregos que praticavam os esportes, eles perceberam que algumas substâncias lhes davam vantagem durante as competições. Faziam chás, usavam cogumelos e faziam bebidas feitas com folhas de cocaína, bolinhas contendo efedrina e estraquinina. Então, essas eram algumas das substâncias que eram usadas antigamente como uma forma de doping. Para vocês terem ideia, a cafeína, né? Se um atleta for participar de uma Olimpíada e tiver consumindo muita cafeína, ele pode ser pego no exame antidoping. Então, a própria cafeína, como ela é um estimulante, tem que ter um cuidado, o atleta tem que ter um certo cuidado ao fazer o uso da cafeína, porque ela pode interferir, sim, no resultado de uma prova. Pode dar mais, vamos dizer assim, mais disposição ao atleta. Certo? Então, pessoal, essa imagem, por que eu coloquei essa imagem? Porque o principal hormônio que é usado é o hormônio testosterona. E ele é produzido nos testículos, certo? Principalmente nos testículos. E a quantidade de testosterona que o homem produz é infinitamente maior do que a de uma mulher. Por isso que há uma diferenciação na massa muscular masculina e feminina, certo? Então, quando nós somos gerados, os homens têm cromossomos XY e as meninas XX. Por isso que nós somos meninos e meninas, temos as nossas diferenças. Homens, eles desenvolvem pênis, as mulheres, o clítoris, os homens, testículos, as mulheres, ovários, as mulheres, útero e o homem, próstata. Você não vai encontrar uma mulher com próstata. Você não vai encontrar um homem com útero. Então, essas são as diferenciações primárias entre homem e mulher. Só que quando chega na puberdade, os hormônios que vão começar a atuar nos homens e nas mulheres vão começar a dar características sexuais secundárias. Por exemplo, os homens aumentam o pelo no rosto, começa a nascer pelo no rosto, a voz fica mais grave, certo? Nasce tanto nas meninas quanto nos meninos pelo debaixo dos braços, na região pubiana, o tamanho do pênis dos rapazes aumenta. Então todas essas são características sexuais secundárias. Inclusive os homens, eles começam a ganhar mais massa muscular por conta do efeito da testosterona, enquanto as meninas começam a ganhar as curvas, elas começam a menstruar, né? Tem a menarca, que é a primeira menstruação, e começam a se diferenciar, homem para um lado e mulher para o outro. Eu coloquei a foto dessas duas crianças aqui, mas se a gente tivesse tirado aqui a imagem do rosto delas, a gente, se olhasse só para o corpo, a gente não ia conseguir diferenciar se era um menino ou se era uma menina. São bem parecidos até uma certa idade. Só que chega um determinado tempo que aí começam os hormônios progesterona, estrógeno nas meninas e nos rapazes a testosterona, que aumenta a massa muscular e faz toda essa diferenciação que a gente acabou de falar, certo? Então, como é que a testosterona ela atua, né? Ela atua na fase anabólica, certo? Então, o nosso metabolismo ele é dividido em duas partes, no anabolismo e no catabolismo. A fase anabólica é quando energia e moléculas simples formam moléculas mais complexas. Por exemplo, os aminoácidos eles são transformados em proteínas, certo? E a reação catabólica é quando uma molécula mais complexa ela é quebrada e transformada em moléculas mais simples, gerando energia, certo? Então, uma é a formação de moléculas complexas,
de simples para complexas e outras de complexas para simples, certo? Por exemplo, quando você está fazendo exercício e usa glicose, que é uma molécula relativamente complexa, você acaba gerando energia e transformando em outras moléculas mais simples. Quando você está na fase metabólica, né, anabólica, perdão, você está na fase anabólica, você está transformando moléculas simples, por exemplo, os aminoácidos, em proteínas, uma molécula mais complexa. Espero que tenha ficado claro, certo? E o anabolismo e o catabolismo fazem parte do metabolismo. Então, o que é que todo mundo quer? Todo mundo que quer fazer exercício e, por exemplo, hipertrofiar, o que é que eles querem? Anabolizar. Por isso que é anabolizante, certo? Ele vai diminuir o catabolismo e aumentar a fase do anabolismo. Por isso que a massa muscular das pessoas que estão, por exemplo, tomando anabolizantes aumentam, certo? Então, pessoal, existem dois tipos de hipertrofia. Existe a hipertrofia miofibrilar e a sarcoplasmática. A sarcoplasmática é quando, por exemplo, você faz exercício e seu músculo fica inchado, tá? Fica cheio de líquido e aquilo ali é uma adaptação aguda ao exercício. Depois de um certo período, o músculo ele volta ao tamanho normal. Você acabou de fazer uma série, por exemplo, de rosca direta para o bíceps, você vai medir antes e depois você vai ver que vai ter um aumento na massa, mas só que ali é uma hipertrofia sarcoplasmática. As suas células estão cheias de líquido. Enquanto a hipertrofia miofibrilar é quando a gente dá uma microlesão nas cabeças de miosina e na actina, nos filamentos, né, de actina e miosina, e o nosso corpo tem que reparar essa microlesão que foi estabelecida para que o músculo ele fique mais eficiente e faz com que o músculo também aumente de tamanho. E isso é uma adaptação crônica, não é de um dia para a noite que você vai conseguir essa hipertrofia miofibrilar, ok? Então, vocês vão assistir um vídeo agora que está falando sobre a síntese proteica e daqui a pouco a gente volta, tá certo? Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma
tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Então, pessoal, como vocês viram no vídeo, tá falando da síntese proteica de uma forma geral, certo? Só que quando a gente está falando como a gente está falando de anabolizantes e quando as pessoas usam anabolizante para aumentar a massa muscular, então vamos levar em consideração só o aumento da massa muscular. Então o que acontece? Você fez o exercício, microlesou a sua miofibrila, fez uma microlesão, vai ter que ser reparado. Quem que faz isso? Lá o RNA mensageiro, que traz a informação, né, a transcrição do que é preciso para fazer, chega no ribossomo. As proteínas que você consome no alimento são quebradas e transformadas em aminoácidos. Elas lá dentro da célula vai ser transcrita aqui no ribossomo e vai formar uma nova proteína, certo? Forma uma nova proteína aqui, ó. O aminoácido chega aqui com o RNA transportador, que vem transportando a informação do DNA, do ribossomo, perdão, e aí é formada a nova proteína, como vocês viram lá no vídeo. Então, na verdade é o RNA mensageiro que chega com a mensagem, vai até o ribossomo com a mensagem do que deve ser transcrito, e aí o RNA transportador vai pegar os aminoácidos e vai levar aqui para o ribossomo e vai ter a reação e vai ser formada a nova proteína contrátil, certo? Actina e miosina. O que acontece? Como é que a testosterona age? A testosterona, ela é um colesterol, certo? Ela é um óleo, ela é uma gordura, vamos dizer assim. Então, ela consegue passar direto e mandar informação, sinalizar direto para o DNA, para que seja produzido mais proteína. Então, de certa forma, é uma trapaça, porque o que deveria acontecer normalmente, de uma forma natural, o anabolizante, né, no caso, o anabolizante sintético, a testosterona, ela vai direto no núcleo da célula e manda a informação, ó, produz mais, produz mais, produz mais. Só que é um problema. Nós produzimos uma certa quantidade de testosterona. E as pessoas que fazem uso de testosterona geralmente usam doses 100 vezes ou mais do que eles usariam normalmente, se não fosse se não fosse através de uma forma exógena, né? Forma endógena seria, por exemplo, 10. E a forma exógena que eles tomam a testosterona seriam 100 vezes mais. Então, com certeza, há sequelas por conta disso. Há um aumento da massa muscular? Sim, claro. Por quê? Porque a testosterona manda a informação lá no DNA para que seja produzido mais proteínas contráteis e assim haja a hipertrofia miofibrilar, né? E as pessoas aumentam a massa muscular. É assim que funciona, certo? De uma forma bem ampla, assim. Bem superficial, na verdade. Então, alguns efeitos colaterais que ocorrem para quem usa anabolizantes. A primeira que eu quero falar aqui para vocês é a ginecomastia. Gineco está relacionado com o sexo feminino, tá? Por isso que as mulheres vão no ginecologista, tá? E mastia do peito, tá? Do peito, da mama. Então, ginecomastia. Os homens não deveriam ter peitos como o de mulheres, tá? Então, o que acontece com os homens é o quê? Aumenta o tamanho do peito do homem. A mama do homem aumenta quando ele passa a tomar durante muito tempo, anabolizantes. E principalmente quando ele para de tomar. E a gente vai ver por que isso acontece também. Segundo, hipertensão. Como você acaba retendo muito líquido,
você acaba tendo um volume sanguíneo muito maior do que você teria, e aí você acaba desenvolvendo hipertensão também, certo? A agressividade. As pessoas que tomam anabolizantes, esteroides anabolizantes, acabam muitas vezes ficando agressivos, tá? Violentos, agressivos, impacientes. São alguns dos sintomas daqueles que fazem uso contínuo de anabolizantes. Acne severa. Não sei se vocês já viram pessoas na academia, aqueles que vocês desconfiam que ninguém toma nunca, né? Você perguntar a alguém, ninguém chega assim, não, eu tomo realmente. Ninguém assume. Então você acaba vendo muito isso. Gente com espinha dos pés da cabeça, praticamente. São acne severa. Não é uma espinha aqui e outra ali. É o corpo repleto de espinhas. Principalmente aqui assim nas costas você vê muito. Outro efeito colateral. Outro efeito é a calvície, né? Tanto em homens quanto em mulheres, que não é uma coisa normal em mulheres, essa perda de cabelo. Então, os homens naturalmente, alguns, né, têm a tendência genética de perder os cabelos, e outros que nem teriam essa tendência acabam perdendo por conta do uso dos anabolizantes. Hipertrofia prostática. Então, a próstata, certo? Ela aumenta de tamanho. Lembra que hipertrofia é aumento do tamanho, certo? Então, aqui seria normal, tamanho dela normal, e aqui, quando eu estou colocando a seta, seria ela hipertrofiada, aumentada, certo? Aqui tem outra imagem que mostra também o tamanho dela normal e o tamanho dela aumentado. Então a pessoa tem dificuldade, sente dores ao urinar, certo? É um problema sério. Inclusive a pessoa pode desenvolver câncer de próstata, certo? Um dos cânceres que a pessoa pode desenvolver. Aumento do colesterol ruim, né? Da lipoproteína de baixa densidade e redução da lipoproteína de alta densidade, do HDL, que é o colesterol bom, é o que remove a gordura que está lá na corrente sanguínea. Então, enquanto o que é bom diminui, o que é ruim aumenta. É outro efeito colateral do uso descontrolado de esteroides anabolizantes. Pessoas que começam a tomar muito cedo, as epífises distais elas se fecham e a pessoa não consegue desenvolver o tamanho que deveria desenvolver. Por exemplo, a pessoa ia crescer até 1,70 m, mas aí ele começou muito jovem, ainda na adolescência, a tomar anabolizantes, as hipófises distais se fecham e a pessoa, em vez de crescer o limite, né, que era para ter crescido, acaba ficando menor do que deveria. É outro efeito colateral. Impotência e esterilidade. O que acontece? Eu coloquei essa imagem aqui, ó. Como você está usando muito testosterona de forma exógena, de fora para dentro, e as doses são cavalares, o que acontece? Você tem um feedback negativo, tá? O seu corpo vai entender que você já produz muita testosterona. Então, se eu produzo muita testosterona, eu não preciso mais produzir. Se eu já tenho muito na minha corrente sanguínea, eu não preciso produzir. Então, quem é que produz a testosterona? A gente viu lá no segundo slide. São os testículos. Então, o testículo ele vai atrofiar, vai diminuir de tamanho. Ora, é a lei do desuso. Você não está usando aquele membro, você não está usando aquela parte do seu corpo, ele vai simplesmente atrofiar. E aí é que está o problema dos meninos, né? Os meninos, quando eles param de tomar anabolizantes, eles começam a desenvolver características sexuais femininas, tá? As mulheres não. As mulheres, como elas não produzem testosterona mesmo, elas vão parar de produzir elas vão parar de usar a testosterona e elas conseguem voltar, de certa forma, ao normal. Nos homens, não. Como o testículo vai atrofiar, ele vai parar de produzir testosterona, como produzia, e aí vem impotência e esterilidade de presente, de brinde, né? O homem ele acaba deixando de ter as características sexuais que ele tinha. Começa a ter uma característica sexual, desenvolver características sexuais femininas. Perde o interesse pelo sexo, fica estéril, ou seja, não consegue mais ter filhos. E impotência é outro efeito colateral do uso descontrolado dos anabolizantes. Hepatotoxicidade, problemas de tendões e ligamentos. Então,
pessoa começa a ter problemas no fígado, certo? Problemas sérios, inclusive câncer, né? A pessoa pode desenvolver câncer de fígado. E problemas em tendões também e ligamentos. Eu coloquei a foto de Ronaldo Fenômeno aqui. Bem, eu não sei, eu não estava lá, eu não sei. Mas dizem, né, eu já ouvi dizer, que algumas pessoas, não sei se é o caso dele, eu coloquei o caso dele aqui porque é uma pessoa famosa, algumas pessoas começam a tomar anabolizantes, só que os músculos, eles se desenvolvem rápido e os tendões e os ligamentos, eles não conseguem se desenvolver na mesma velocidade. Então a pessoa fica com muita força, mas os tendões e os ligamentos não acompanham. Então acaba que você põe tanta carga no movimento que você tem força para isso, mas o tendão não está pronto e acaba tendo problemas como rompimento de tendão e ligamento. Eu não sei se foi o caso aqui de Ronaldo Fenômeno, porque se você ver o vídeo, ele estava simplesmente correndo e o tendão patelar dele se rompe. Então, a massa muscular dele estava tão forte, né, o quadríceps dele estava tão forte que fez uma contração ali na hora da corrida que o tendão não aguentou e acabou se rompendo. Não sei se foi o caso dele, mas é o que acontece com algumas pessoas que usam anabolizantes e aí o corpo ainda não está pronto para receber aquela carga. E nas meninas, eu falei nos meninos o que acontece. As meninas começam a desenvolver características sexuais masculinas. Mulheres, essa aqui é uma moça de verdade, tá? Não é um homem, nem um travesti, nem nada não. Isso aqui é uma mulher e ela tem barba, certo? Desenvolveu barba. Não sei se foi por conta de anabolizantes ou alguma questão genética. Mas aí as mulheres começam a nascer pelo no peito, pelo no rosto, que não deveria nascer. Veja só o caso de Tammy Gretchen, né? Ela é um homem trans que faz uso de anabolizantes, de esteroides anabolizantes, testosterona, e aí ela tem barba. Ela conseguiu desenvolver barba, certo? Só para provar que isso acontece de verdade. Aumento do clítoris, obviamente eu não ia botar a imagem aqui, tá? As mulheres têm uma hipertrofia no clítoris, o clítoris dela aumenta de tamanho. Já falei antes, queda de cabelo nas mulheres não é normal. Essa queda de cabelo, essa calvície. As mulheres desenvolvem a menorreia, que é quando elas cessam de menstruar e também têm dificuldades para engravidar, as mulheres que fazem uso de anabolizantes. E a voz delas fica grave, tá? Sua vida. Nunca tomei nada, não. Um exemplo dessa moça aqui. Nenhum anabolizante? Não. Então, E essa voz grossa? se você for prestar É atenção, natural. são características sexuais masculinas que começam a desenvolver Oxidrolona, nas mulheres. nem Quando, estanazolol, na verdade não deveria desenvolver. nem primabolan. Sou natural. Hemogenin. Não, Hemogenin Eu não. não sei se ela tá brincando, se ela tá Natural. falando sério. Mas Natural, acontece sim, mano. a voz da mulher fica mais grave. Só tomo água. E eu tomo também Itaipava. Bora? Tomar uma? Então, pessoal, só mostrando aqui a diferença da foto do antes e do depois. Obviamente, a gente não tem como saber se essa pessoa aqui tomou ou não. É muito difícil a pessoa chegar num nível tão alto de performance, vamos dizer assim. É muito difícil, é impossível não, mas é muito difícil mesmo. Nós temos um gene chamado miostatina, que ele é o que impede que a gente fique muito, ele dá um limite no crescimento da massa muscular. Miostatina, esse gene, ele está presente nos seres humanos e nos animais. Já fizeram estudos com animais que tiraram esse gene dos animais e eles ficam muito fortes. Vou colocar uma foto aí para vocês verem do rato e de um cachorro com a mudança da genética, tá? Tiraram a miostatina dele. Só para vocês terem ideia como é que ele fica forte. E aqui as mulheres. As mulheres, naturalmente, elas não deveriam ficar assim, né? As mulheres, elas não têm testosterona suficiente para desenvolvimento dessa massa muscular. Muitas vezes as pessoas chegam na academia, mulheres, principalmente mulheres mais maduras, vamos dizer assim, e falam, olha, eu não quero ficar musculosa, não. E assim, a vontade de dizer, você não vai ficar musculosa. Você não vai ficar musculosa como um homem, por exemplo. Por quê?
Porque você não tem a quantidade suficiente de testosterona circulando no seu sangue. E aqui eu posso afirmar com certeza que essas mulheres fizeram uso de anabolizantes, certo? Então, a questão dos falsos anabolizantes. Tem pessoas que usam, principalmente na região do interior, né, que usam algumas substâncias que dão um efeito de anabolizantes, mas não são anabolizantes. A gente viu que o anabolizante ele transforma moléculas mais simples, né, o anabolismo, moléculas simples em moléculas complexas. A gente viu que o testosterona ele age no núcleo da célula e há uma produção de proteína contrátil, e aí aumenta a massa muscular. No caso aqui, o que acontece? As pessoas injetam óleo mineral, vitamina ADE, que é usada para animal, uso veterinário, e outras substâncias, como essa aqui, Sintol, que é uma espécie de óleo também. Então, esses óleos que o pessoal coloca, essas vitaminas e esses óleos que o pessoal coloca, eles ficam no músculo e acabam inflamando a musculatura. E como inflama, ela aumenta de tamanho. Só que há um problema muito grave nisso aí tudo. Porque a pessoa ela pode perder a massa, ela pode perder um membro, inclusive pode chegar até a morrer. Tem umas fotos aqui que mostram como as pessoas ficam deformadas. As pessoas começam a usar, chegam num patamar que eles não conseguem mais aumentar, não tem dinheiro suficiente para ter uma dieta. Porque assim, não adianta só tomar anabolizante, não é uma mágica, o cara vai tomar anabolizante e vai ficar forte. As pessoas que tomam anabolizante e chegam naquele nível daquelas fotos que a gente viu, eles têm uma dieta rigorosa, eles comem muita proteína, eles têm toda uma regra que eles seguem. E treinam também, muito pesado, não é só simplesmente tomar anabolizante e esperar a mágica acontecer. As pessoas têm que fazer o seu papel também, têm que fornecer os tijolos para que os músculos construam, né, sejam construídos. Os tijolos são as proteínas que são transformadas em aminoácidos e que vão ser usados na fabricação, né, na síntese proteica. No caso aqui, as pessoas usam e aí começa a inchar. Olha o braço dessa pessoa aqui, ó, como está vermelho. Então, a pessoa pode ter uma fibrose aqui, pode perder o membro, inclusive. Olha essa foto aqui. O que a pessoa teve, o tamanho do corte da cirurgia que a pessoa teve. Tem que drenar todo o líquido que está aí, todo o pus, tudo que não presta, porque aquele músculo ele vai inchar e com o tempo ele vai acabar necrosando, porque ali é um corpo estranho que está no músculo da pessoa. Então esse é um falso anabolizante. Ele dá a sensação de anabolismo, quando na verdade não é um anabolizante. Então, pessoal, a aula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Fui.